das empresas de telefonia. Minha confiança no mundo mudou muito nas últimas semanas, viu, Eli? O negócio é redundância, né? Quem tem um, não tem nenhum. Bora. Bom, deixa eu ver aqui se a Camila conseguiu entrar. Oi, eu consegui. Vocês estão me ouvindo? Opa, agora sim. Acabamos de ver. Bom dia. dia. Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Camila. Tudo, você? Camila, que bom que Olha, você primeiro chegou. dia dessa quarentena que eu estou apresentável, que eu passo alguma coisa na cara. Tá sendo bom. Faz um mês que eu não passo nada. Agora sim. Tá vendo? Fazer live Viu? também. Exato. Retomar a vida. Foi por isso que você foi convidada, Camila. Oi? Foi por isso que a Cris resolveu te convidar. Cris, eu juro, eu nem sabia onde estava a minha maquiagem de manhã. Eu falei, meu Deus, eu realmente esqueci. Muito bom, Camila. Eu Muito também bom. estava nessas. Eu recebi um tutorial que era para a gente se arrumar todo dia antes de trabalhar essa história do um monte de gente começou a ajudar, né? Se arruma, não sei o que, fica de salto alto. Eu falei, eu não vou poder aderir. Não, gente, eu também não sou dessa, não. Não sou dessa, não. Pessoal, tá tudo certo, né? A gente começa em 10? É esse link mesmo. Sim, aí, está cara. tudo certo. Já estamos no ar com convidados, tá? Já tem gente aqui perguntando do café da manhã que a RAP vai entregar. Ai, meu Deus. Muito bom. Já já a gente começa. Todos os presentes, iniciamos em 5 minutos, já estamos live no YouTube também. Obrigada, Jússi.
gente entrando aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Faltou um minutinho aí para o nosso horário oficial de início, né? Tem mais uma mensagem aqui para o Eli, Manuel, dando bom dia aqui para o Eli, para o Edu, falando que está online, Manuel Alemã. Bom, gente, a gente vai... Temos bastante gente já entrando aqui, né, Cris? É isso aí, isso aí. Tem já mais de 100 pessoas aí conectadas e a gente sabe que pelo horário tem muita gente avisando, estou chegando atrasado, não para de chegar o WhatsApp aqui Tô no também. trânsito, tô chegando. Da cozinha pro escritório, né? Esse novo trânsito aí na nossa vida. É isso aí. Bom, gente, 8 horas em ponto aqui no meu reloginho. A gente vai começar. Queria dar as boas-vindas para todo mundo, dar um bom dia especial para quem já se conectou. Esse é o programa Mercado e Consumo em Alerta, especial Latam Retail Show. É um aquecimento, na verdade, essa série começou uma proposta de ser um aquecimento para o evento que vai acontecer de 15 a 17 de setembro, e esse ano ainda mais importante e imperdível, de fato, por esse contexto todo de retomada, né? Eu sou Cristina Souza, sou CEO da GS Libra, a unidade especializada em food service do Grupo Gouveia de Souza. Vou ter aqui dividindo comigo a bancada o Eduardo Yamashita, que é COO do grupo, e a Márcia Chilio, que é minha sócia e está nos bastidores recebendo as perguntas e vai mandar aqui para a gente de uma maneira organizada para a gente passar para os convidados. Bom dia a todo mundo. Vou apresentar aqui agora nossos convidados, gente, bom dia. Camila Velzi é diretora comercial do RAP. Obrigada, Camila. Bom dia, pessoal. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Eli Misraim, presidente do Instituto Food Service Brasil. Bom dia, Eli. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Pierre Berenstein, que é CEO da Blooming Brands. Bom dia, Pierre. Bom dia, Cris. Bom dia a todo mundo. Olha. E Ricardo Marques, que é VP de Food Solutions da Unilever. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Joia. Bom, gente, a gente vai fazer um bate-papo. O pessoal do Food Service é super tranquilo, informal. A gente está sempre com um cafezinho na pauta, né? Então, a ideia é que a gente faça um bate-papo gostoso aqui, trazendo para as pessoas um pouco das nossas visões individuais e também como empresas desse momento que é essa crise, mas a gente quer falar um pouquinho do passado, um pouco da crise e muito do futuro, porque com certeza já está perto disso tudo acabar e a vida segue. E aí eu queria começar passando a palavra para cada um de vocês, para que vocês se apresentem um pouco melhor, falem um pouco da empresa, e aí a gente entra efetivamente na rodada de perguntas. Vou começar aqui com a Camila. Camila, Cris, só um minutinho. Vale lembrar que a gente está recebendo as perguntas aqui. A gente queria muito, muito que vocês interagissem com a gente, e a gente vai repassando aqui as perguntas para os nossos convidados. Joia, joia. Afinal, a gente reforça. Beleza. Bom, pessoal, eu sou a Camila, sou uma das heads da RAP. Hoje cuido, na verdade, estou passando da parte de restaurantes para a parte de CPGs, que é o que a gente chama, né, de supermercados e farmácias, mas estou na RAP há 1 ano e 8 meses, mais ou menos, o que para a RAP, que está no Brasil há um pouco menos de 3, é bastante coisa. Então, já passamos por vários momentos, né, da empresa, e hoje estamos num momento super delicado, mas também sabemos aí a importância e a relevância que o delivery acabou tomando, né, no cenário que a gente está vivendo. E tem sido um desafio constante, trabalhando aqui 24 horas por 7, né, para a gente conseguir se adaptar, enfim, e conseguir criar e ajudar a todos os nossos usuários, a comunidade, que sempre foi o nosso principal propósito. Bacana, obrigada, Camila, obrigada por estar conosco. Eli, por favor, queria pedir para você se apresentar e falar um pouquinho de você. Bom dia, Cris, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Cris. É um prazer poder estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa visão. Hoje eu me encontro como presidente do IFB, do Instituto Food Service Brasil.
Estou começando a gestão, o meu ciclo de gestão esse ano. Na vida profissional, eu tenho aí 35 anos no setor de food services, considerando aí todos os elos da cadeia, como empreendedor, como vida corporativa aí durante muito tempo na Sadia BRF, e mais recentemente, nos últimos 6 anos, a gente vem desenvolvendo um projeto junto com o Pátria Investimentos, com o foco de construir e consolidar uma grande plataforma de distribuição de food service no Brasil, mais focado para o mercado que a gente chama de broadline, que são os operadores independentes. A empresa que a gente tem é a Delis. Hoje eu sou membro do conselho, sou sócio da Delis, e estou aqui para tentar contribuir com vários insights que a gente vem acompanhando muito de perto, tudo o que está acontecendo, até pelo papel do IFB, participando ativamente de soluções, da construção de soluções para que a gente tente mitigar ao máximo possível o impacto que já é enorme no setor. Verdade, verdade. Joia, obrigada, Eli, obrigada por estar aqui conosco. Eu queria passar agora a palavra para o Pierre. Bom dia, Cris. Primeiro, agradecer o convite. É um grande prazer estar podendo participar e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Eu estou nesse mercado há mais de 20 anos, passei por diversas empresas e diversas marcas. Há 3 anos, aproximadamente, eu tive a honra de receber o convite para suceder o saudoso Salim, né, na liderança da Bloomin' Brands no Brasil. A Bloomin' Brands no Brasil opera 2 marcas, que é o Outback, bastante conhecido, e o Abbraccio. Hoje, exatamente, a gente está com 114 restaurantes abertos, com um plano de expansão que a gente mantém e acredita bastante. A gente também tem certeza que é um momento de muita calma, um momento de transformação profunda e, sobretudo, um momento de balancear o negócio com o lado humano da gestão e das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Joia, é verdade. Isso aí, muito bom, muito bom. Obrigada pelas palavras, assim, muito bacana. Ricardo, por favor. Bom dia, Cris. Eu trabalho na Unilever. A Unilever está na casa de todos nós, de algum produto. A gente tem uma divisão de food service que está em 75 países. Obrigado pelo convite. Acho que nesse momento que ninguém tem certeza do que vai acontecer, é muito bom a gente compartilhar a visão de cada empresa, de cada parte do mercado, para a gente poder começar a compor o que pode ser o futuro e como cada um de nós tem que se adaptar e, mais do que isso, contribuir para que esse futuro aconteça o mais rápido e melhor possível. Aí, muito bom, muito bom. Obrigada, obrigada. Edu, quer se apresentar rapidinho, por favor? Só para... Obrigado, Cris. Olá. Eu sou diretor de operações do Grupo GES Gouveia de Souza, também liderei a nossa área de inteligência de mercado lá no Grupo GES, e somos atuantes, né, Cris? Eu e você no Food Service, Cris com toda a parte de consultoria estratégica, e do outro lado também com pesquisas relacionadas ao setor de Food Service. A gente monitora esse setor há bastante tempo e somos apaixonados por isso. É isso aí, é isso aí. Muito bom, gente. Obrigada. Antes da gente começar, vou fazer alguns recadinhos do time de organização e de operação aqui da GSMD, que, enfim, está apoiando e está, na verdade, conduzindo todo esse processo. Para quem está aí acompanhando, vocês podem mandar mensagens o tempo todo para a gente. Tem pessoas do nosso time, além da Márcia, o pessoal da GSMD, recebendo as perguntas, organizando e passando aqui para a gente, tá bom? Já tem mais de 250 pessoas conectadas aqui na nossa live, então vamos para frente. Já estamos também transmitindo ao vivo pelo YouTube. Aqui, na verdade, eu estou falando os números do Zoom, e aí tem os números também lá do YouTube. Então, já o auditório está cheio, vamos começar, porque, né, enfim, o objetivo aqui é trocar ideias, experiências e informações. A gente queria começar falando de um tema que tem, na verdade, provocado a gente, que é essa história da transformação digital, mas que, na nossa opinião, é mais do que transformação, é empoderamento mesmo digital, né? Ontem a gente fez um aquecimento dessa conversa, a Camila começou a trazer alguns exemplos, eu queria começar com ela, até porque o negócio da RAP é tecnologia, né?
Enfim, Camila, conta aí um pouquinho para a gente como é que vocês estão sentindo esse movimento de adesão das pessoas às plataformas, especialmente aí com vocês na RAP. Cris, é um momento, como a gente falou, acho que as pessoas, o delivery acabou virando a opção mais viável, né, nos tempos que a gente está vivendo. Então, obviamente, a gente teve um movimento intenso desde que tudo isso começou, tanto de novos parceiros, então novos restaurantes, novas farmácias, novas lojas querendo aderir à RAP, e também como novos usuários, pessoas que não utilizavam a RAP antes, que passaram a ver como uma opção de compra, né? Uma opção de canal de compra. Então, acho que a gente, claro que aqui a gente o nosso foco realmente é, primeiro, segurança de todos, né? Então, a gente teve que trabalhar muito para garantir tanto que o nosso parceiro, os nossos restaurantes, tivessem todo o apoio para trabalhar, que eles estivessem bem informados, bem educados de qual que era a melhor maneira de trabalhar em termos de segurança, quanto do lado do entregador, que hoje é o nosso maior foco, nossa maior atenção vai para o entregador também, de como fazê-lo trabalhar de uma maneira segura, como ele se protege, como a gente passa educação e informação, e também para o usuário. Né? O usuário, a gente incentiva muito a compra do pagamento via aplicativo, ou seja, sem contato com o entregador. Também educamos muito. No primeiro momento, a gente teve um boom de pedidos, né, muito grande. Então, teve que ter um pouco de paciência até a gente conseguir se adaptar a esse cenário. E acho que a gente viu coisas muito interessantes, né? As pessoas utilizando o aplicativo para coisas diferentes, novas pessoas utilizando o aplicativo que não utilizavam antes, em regiões diferentes. Então está sendo uma experiência interessante, e o mais bacana de tudo isso é a gente poder ajudar, né? Que sempre foi o nosso propósito. Então, acho que a gente está conseguindo ajudar bastante a comunidade como um todo, seja os nossos parceiros restaurantes, seja o nosso usuário, seja o entregador. Bacana, obrigada, Camila, obrigada. Eli, queria passar aqui para você, fazendo um gancho nisso que a Camila está comentando, né, sobre ajudar, né, a cadeia de distribuição de uma maneira geral é uma cadeia que é fundamental nesse momento, especialmente num primeiro movimento que aconteceu das pessoas de irem super se abastecerem. Eu sei que a cadeia que a gente está falando é a cadeia voltada para o food service, mas os distribuidores, eles têm atuações também com os mercados de bairro, com os negócios de alimentação fora do lar de uma maneira até bastante ampla. Como é que você enxerga esse papel e como é que você percebe a digitalização desses negócios voltados a apoiar o nosso setor nesse momento? Cris, acho que dentro do contexto que a gente está vivendo, a questão do digital, ela permeia todos os elos da cadeia, mas principalmente quando a gente fala do operador, e agora também o distribuidor, ele está se inserindo nesse contexto. Quando você fala da figura do distribuidor mais voltado para o operador independente, a gente vê aí uma série de iniciativas nesse sentido, muita gente acelerando movimentos de digitalização para se conectar com os pontos de venda, até porque, num primeiro momento, você tem o time comercial basicamente trabalhando offline, então, aquela visita presencial que é relevante no food services, na interação entre o operador, o dono do estabelecimento, e o distribuidor, ficou comprometida pelo esse processo de distanciamento social, o que obrigou a relação a se transferir para uma relação remota, uma relação ou via telefone, ou via WhatsApp, ou, no nosso caso, a gente está trabalhando com uma plataforma digital de quase que um e-commerce, buscando abrir essa frente, aprender com essa frente, criar uma experiência inicial, que é um projeto que a gente já tinha lá atrás e que se acelerou com esse novo contexto. Então, esse é o desafio. Sob o ponto de vista de abastecimento, o que a gente vê, na verdade, hoje é uma realidade onde
o distribuidor de food services, especificamente, e aqui nós temos dois mundos, nós temos o operador logístico, que é aquele que suporta as redes estruturadas, empresas como o Outback, do Pierre, e temos o mundo que atende aí o operador independente, que é uma capilaridade muito grande, e que esse mundo, obviamente, tem sofrido um impacto maior, porque ele não tem as ferramentas, não tem as alternativas multicanais que tem, por exemplo, o operador, e nem sabe trabalhar muito bem. Então, muitos desses operadores, eles nem estão no jogo, não fazem parte das plataformas digitais ou não faziam parte das plataformas digitais, buscaram, de alguma forma, se cadastrar para poder ter algum tipo de alternativa de gerar alguma receita, mas o impacto é muito forte. Então, isso fez com que essa interrupção na operação do operador independente com os lockdowns determinado pelos estados em graus diferentes, né? Porque você vê claramente pelos estudos que a gente tem lá no IFB que não são todos os estados que têm o mesmo impacto. Você vê estados com maior impacto, menos impacto, dependendo das decisões que foram tomadas no âmbito governamental ou municipal. E aí o que acontece é que, uma vez esse operador praticamente parando de operar, você diretamente afeta a cadeia de distribuição. É quase que imediato, é o tempo de consumo do estoque, que é muito pequeno dentro do operador independente, e aí você praticamente começa a ter o reflexo no operador, no distribuidor, e aí tem alguns agravantes, porque você tem toda a cadeia, principalmente o distribuidor tem, no nosso caso, a gente tem um impacto sobre um portfólio de produto perecível, né, que tem uma curta validade, e aí você literalmente não consegue, você tem que achar um caminho para pulverizar esse produto, né, uma vez que o operador não está consumindo. Tem um impacto também importante sobre o distribuidor, que é a questão da inadimplência, tá certo? Porque o operador parando, uma vez que ele tem essa falta de capacidade de fôlego financeiro, isso reflete imediatamente na sua capacidade de pagamento. Então, você começa a ter que ajustar a cadeia toda para trás, né? Um efeito meio que chicote, de como você se adapta a esse novo momento, né? Então, essa reengenharia da cadeia é uma coisa que a gente acabou olhando de uma forma muito privilegiada do IFB, uma vez que a gente olha lá e a gente consegue agregar os 3 elos da cadeia, então a gente conseguiu entender o efeito disso até a indústria, inclusive muitas indústrias vocacionadas para o food services, e a partir daí a gente começou a construir, junto com a Brasel, com a ANR, com a ABF, uma série de soluções ou de pleitos junto ao governo, nas esferas estaduais, municipais e federais, para tentar fazer o setor passar por esse momento, né? Então, esse é um pouco do cenário, né, onde a digitalização realmente ela passa a ser uma alternativa, mas ela não é a solução para o que está acontecendo efetivamente no setor. Perfeito. Obrigada, Eli. Obrigada por enquanto. Pierre, tem uma galera aqui que é muito apaixonada por você, mandando bom dia, que adora você e tal. Muito legal aqui no chat, viu? Eu trabalhei com o Pierre, estou mandando um abraço aqui. Muito bacana, muito bacana. Antes da gente, enfim, abrir para as perguntas, queria que você contasse um pouquinho das principais ações que vocês tomaram, né, dentro da Blooming, voltadas para esse contexto de conexão digital com os clientes. Na verdade, acho que vocês já tinham bastante iniciativas, mas, enfim, o que vocês intensificaram ou modificaram nesse novo momento? Conta para a gente, por favor. Joia, Cris, obrigado pela pergunta, acho que é excelente e cabe bastante no momento atual. Primeiro, agradecer, não sabia que eu tinha tanto fã, né? E esse mundo digital, ele de verdade acaba trazendo à tona, né, essas coisas que a gente não conhece.
De fato, a companhia há 23 anos no Brasil, né? A nossa primeira unidade, a Casinha, foi inaugurada no Rio de Janeiro. A gente teve sempre uma preocupação enorme com a comunidade no entorno dos restaurantes e também com as instituições no entorno dos nossos restaurantes. Então, não podia ser diferente, né? No momento desse, a gente começou a pensar, refletiu bastante. Tudo que a gente faz, a gente sempre pensa nas consequências e também a digitalização para a gente não é simplesmente colocar tecnologia. É um jeito de pensar, é um jeito de ser. Então, velocidade, agora, mais do que nunca, faz parte do jogo. A gente precisa ser bastante rápido. A gente tomou uma decisão de fazer uma ação com os pequenos mercados no entorno dos nossos restaurantes, doando aproximadamente 7 mil ovos de Páscoa. E, adicionalmente, a gente quis levar um pouco de leveza ao momento duro que os profissionais da saúde têm passado. Então, a gente doou outros 6 mil ovos para os profissionais da saúde, 3 grandes hospitais municipais e filantrópicos, e fez uma grande ação que teve uma repercussão bastante positiva, a gente ficou feliz, mas sobretudo porque faz parte dos nossos princípios e das nossas crenças, né, de como que a gente vem trabalhando. E o bem gera bem, né, e a corrente do bem, os Outbackers e os Amites são as pessoas que trabalham no Abbraccio, espontaneamente começaram a fazer inúmeras ações com comunidades de bairro, com pessoas carentes, necessitadas, com os bombeiros, com as tropas da polícia. E isso vem gerando algo bastante interessante, né? Então, a gente mantém muito forte o nosso link com a comunidade, né? Cada novo negócio que a gente inaugura, a gente só considera inaugurado depois que a gente faz um jantar que a gente chama de charity, que é uma noite que a gente doa 100% do montante arrecadado para uma instituição da comunidade local. Então, a gente entende que, nesse momento, estar próximo da comunidade, né, e reafirmar nossos laços e nossa conexão é super importante. Concomitantemente, como você disse, a gente já vem num projeto, um projeto e um processo enorme de digitalização da companhia há um bom tempo. E para a gente, né, para Bloomin' Brands, digitalizar não é só usar uma ferramenta de TI. Sim. É muito mais do que isso. E esse momento vem também demonstrando que é a pura verdade, né? Então, digitalizar é como que a gente se torna mais rápido, mais ágil, né? Simplifica os processos e entrega um produto que é minimamente viável para execução. Um grande exemplo, né, a gente mudou todo o nosso processo de pesquisa, desenvolvimento e lançamento do produto, que antes um produto demorava mais ou menos 6 meses para ser lançado. Então, isso me dava 4, 5 janelas no ano, no máximo, para eu estar lançando o produto. E ano passado a gente lançou 35 produtos. Então, hoje, em uma semana, a gente parte do processo de ideação e chega até teste de consumidor e tem um novo produto criado para lançamento. Quando a gente agora entra num ambiente que nosso negócio, 100% do nosso negócio, o salão está fechado, né, o que a gente chama de dine-in, e a gente vai 100% para a operação de delivery, a nossa cabeça tem que reaprender, né? Tudo aquilo que a gente pensava sobre marketing, campanha, duração, extensão, muda de maneira drástica. Sim. Então, hoje, na hora do almoço, acabou o almoço, eu sei exatamente quanto vendeu e o time está tomando a decisão do que vai fazer, o que vai comunicar para o jantar. E agora você pode imaginar também que a vida das promoções é muito menor no ambiente 100% digital. Então, a gente vem entendendo também para o nosso consumidor como eu posso levar o meu momento Outback para casa de cada um, mesmo a gente não estando próximo, descendo na altura dos olhos, fazendo todo o ritual que a gente é conhecido, Super. como a gente ama. consegue levar, né, a experiência, o momento Outback, o momento Abbraccio para casa de cada um, e a gente tem tido sucesso. Primeiro, o nosso grande símbolo de generosidade é o nosso pão australiano.
né? Que eu não sei se vocês sabem, o pão australiano não existe na Austrália. Né? Isso foi. Grandes revelações dessa manhã de quinta-feira. Estamos E é o chocados. segundo. E é o segundo tipo de pão mais vendido no Brasil também. Então, o primeiro é o pão francês, que também não existe na França. O segundo é o australiano, que não existe na Austrália. Então, a gente envia para a casa do consumidor com a nossa manteiguinha, independente do pedido. Como sempre, sem custo. Além disso, segue uma carta para o consumidor, né, dando as instruções de como ele pode ter um momento Outback dentro de casa. Que vai desde aqueça seu pãozinho para ele chegar na temperatura. A gente é muito preocupado com a temperatura do nosso pão australiano, né? A hora que você abre, tem que estar aquecido, tem que sair a fumacinha para a manteiga também se derreter. A outra coisa, a gente indica que vá para o Spotify, entre na playlist do Outback Brasil. Então, quem tiver essa experiência nos próximos dias no nosso delivery, faça isso. Então, vai criar o clima. Se você consegue diminuir a luz do ambiente, diminua a luz, né? E se for para o dia do seu aniversário, cantar parabéns com muita força, olhando para os olhos. Isso é interessante, né? Porque nos contatos que a gente tem tido com o consumidor durante esse período, é uma grande dúvida que tem surgido, é como que ele vai comemorar o aniversário dele sem um Outback. Né? A gente costuma fazer aproximadamente 60 mil aniversários todos os meses nos nossos restaurantes. E coisas interessantes, né, para compartilhar com vocês, a gente recebe às vezes nos restaurantes os pedidos, os Outbackers têm ligado e cantado por telefone parabéns para o consumidor. Isso tem gerado um negócio super interessante. Então, Cris, para não me alongar muito, esse é um momento especial, onde todo mundo tem que reaprender como se conectar com o consumidor, tem que manter os links com a comunidade, com as pessoas, porque digitalizar não quer dizer se afastar das pessoas, quer dizer se aproximar muito mais. Uma das coisas como líder da companhia que eu tenho sentido, eu derrubei nesse processo durante a quarentena qualquer barreira e qualquer parede e qualquer silo que existia, né, dentro da organização e dentro do ambiente de escritório. E isso é algo que a gente não pode perder. E a gente vai sair muito diferente. Eu entendo que não só diferente no modo de agir, mas muito melhor até nas relações empresariais, para todos olhando os 360 das organizações. Então, é um momento desafiador, né? O nosso segmento sofre bastante, sim, demais. Mas todos aqueles que entenderem, forem rápido, ágil, se conectarem, vão sair do outro lado mais fortes, né? E com um aprendizado enorme que só um momento de crise pode trazer para a gente. Verdade, obrigada, Pierre. Agora eu vou organizar esse parabéns online aí com esse povo, porque dá uma saudade louca, né? Eu brinco que tem dois tipos de consumidores aí, talvez escondidos, esperando a crise terminar: os inconsequentes, que estão loucos para sair para a rua, e os que vão continuar preocupados pedindo delivery. Vou passar aqui para falar com o Ricardo. Ricardo, conta para a gente um pouco do que a Unilever está fazendo nesse contexto de crise, tanto do ponto de vista digital, quanto das iniciativas. A gente tem percebido as indústrias se responsabilizando e apoiando muito os operadores, né? Enfim, apoiando outros elos da cadeia. Queria que você contasse um pouquinho, que vocês são super parceiros aí do mercado e acho que tem coisa boa aí, né? Bom, Cristina, acho que esse momento o empoderamento digital significa que os hábitos vão mudar. Então, a gente vê que, mesmo na China, muito da transformação dos costumes em relação à digitalização de empresas e de consumidores foi acelerado na época do SARS. Então, a gente espera que os nossos comportamentos dentro das empresas e fora das empresas mudem. O que a gente está vendo hoje, o que a gente espera é que os consumidores, eles olhem a capacidade que eles têm de acesso a coisas diferentes que eles não tinham, e que as empresas se preparem para poder atender essa capacidade. Mas o delivery é a parte mais, obviamente, a mais evidente, mas eu imagino que a maioria dos operadores agora se deu conta de algumas realidades. Uma das realidades é que ele tem que ter a relação
com o seu consumidor além da presença física. Ele tem que, na medida do possível, de acordo com o tipo de operador, ele tem que saber quem é a pessoa, ter um canal de comunicação, incentivar para que tenha algum benefício nesse canal de comunicação, para que eu possa compartilhar como consumidor esse canal com esse restaurante, essa pizzaria, esse hotel que eu vou. Então, essa relação, quem tinha relação consegue estabelecer uma continuidade. Quem não tinha, agora está correndo atrás de iniciar, o que é muito difícil. Do lado das empresas, da parte que o Eli falou, toda a cadeia de abastecimento também está percebendo que ela tem que mudar. Ela tem que ter uma interação na cadeia inteira diferente. A gente, em 2018, a gente lançou um marketplace, e por ser marketplace não é para vender produtos da Unilever, de food service, é para vender produtos do mercado. A gente tem hoje cadastrado 17 mil itens, cerca de 20 distribuidores pelo Brasil, a gente está em cerca de 10 estados, com centenas de fornecedores. Então, essa é uma maneira de você fazer com que o processo todo de comercialização seja mais eficiente. Então, a gente vê que essa mudança do comportamento, você falou do empoderamento digital, ele vai realmente mudar, né? Ele vai, na verdade, acelerar um comportamento que já vinha mudando por parte das empresas, dessa cadeia de abastecimento, por parte dos consumidores e por parte dos operadores, que agora percebem que eles têm que ter uma outra visão em relação ao acesso que ele tem ao seu consumidor. Do ponto de vista social, que é uma parte muito importante agora, além de doações, a Unilever está fazendo doações em vários estados, para várias organizações. Além dessa parte, a gente está desenvolvendo com algumas plataformas de delivery e conversando com outras empresas. A gente deve começar a comunicar semana que vem um processo de permitir que o consumidor, o cidadão, faça uma doação nessa plataforma de delivery, para que essa refeição vá para quem, do dia para a noite, perdeu a capacidade de comprar o alimento. Muitas pessoas, a gente vê, né, acho que o exemplo mais triste que a gente tem hoje são as pessoas que vivem, moradores de rua, ou pessoas que viviam de vender coisas na rua, e que de uma hora para outra, o ambulante, de uma hora para outra, isso mudou. Essas pessoas, elas não têm reserva financeira para poder guardar, ter um dinheiro guardado que vou conseguir passar 10, 15 dias, eu tenho comida na minha casa, não tem. Então, a gente precisa fazer com que o movimento faça com que comida chegue para essas pessoas. Por outro lado, essas pessoas precisam comer, mas por outro lado tem centenas de milhares de restaurantes que precisam fazer comida. Então, a ideia é que essas plataformas de delivery conectem com os seus restaurantes, que continuem preparando refeições que ajudem a manter esses restaurantes, e que um grupo de empresas consiga fazer o match dessa doação do cidadão. O cidadão doa uma refeição, as empresas fazem o match, ou seja, fazem a doação equivalente, e que a gente consiga multiplicar essa onda do bem que o PR comentou, que é muito importante em todo momento, mas especialmente nesse momento agora. Então, tem uma mudança de comportamento muito grande para todos, e inclusive comportamento em relação à visão social, o papel social de cada um na sociedade, como cidadão ou como empresa. Muito bom, muito bom. Obrigada. Edu, você quer começar a fazer a rodada de perguntas? Você está recebendo aí também? Claro. Estou ansioso aqui. Queria passar uma pergunta aqui para a Camila. Tudo bom, Camila? Está me ouvindo? Tô sim, vamos lá. Você comentou ontem no nosso aquecimento que vocês operam com cultura ágil há algum tempo já. Comentou que o final de semana foi uma loucura aí, né? Cadastrando rapeiros de uma maneira super grande. Queria que você contasse um pouco a importância dessa cultura, de operar com a cultura ágil, quanto que isso ajuda nesse momento, e como vocês estão enfrentando esse novo momento, mas sobre essa ótica de agilidade e dessa visão de startup que vocês ainda têm. Startup ainda não, mas pelo menos a visão de startup. Não, a visão e a mente ainda é de startup, né? Bom, a gente sempre realmente teve uma cultura extremamente ágil, né? E isso foi fundamental para esse momento. Então, nós já estávamos muito adaptados a trabalhar em home office, por exemplo, e o Zoom sempre foi nosso melhor amigo, né? Sempre fizemos muitas reuniões por aqui. Então, essa dinâmica não mudou muito. Agora, o que a gente tem mesmo é o que a gente chama do sangue laranja, né? Então, obviamente que a gente teve que fazer muitas mudanças, muitos cadastros novos, tanto de entregadores quanto de novos parceiros. Então,
esse final de semana eu contei para vocês que a gente fez um task force de cadastro de novos entregadores, que foi muito bacana. Então, a empresa inteira realmente entrando no sistema, checando documentação para cadastrar novas pessoas, e a gente conseguia ajudar o quanto antes. A gente contratou uma equipe de suporte bem grande, né? A gente contratou mais 250 pessoas só para ajudar a parte de cadastro e suporte, fora a equipe de shoppers, que são as pessoas que ficam nos supermercados fazendo a coleta dos pedidos. A gente quadruplicou o nosso quadro de funcionários. Então, temos aí esse lado bacana também de ajudar e de conseguir gerar emprego para pessoas que precisam. Acho que essa situação só deixou a gente mais, acho que como o Pierre falou, todo mundo tem, a gente não vai sair igual, né, dessa situação. Acho que a gente se aproximou, acho que a comunicação teve que ser muito mais eficiente e mais assertiva, e todo mundo teve que trabalhar muito coordenado para a gente conseguir fazer os ajustes que eram necessários na nossa operação e tentar atender a todos todas as pessoas, todos os parceiros que estavam nos procurando, que não foram poucos. A gente sabe que realmente o delivery não é ainda a principal fonte de renda dos restaurantes, né? Então, claro que a gente ajuda, a gente faz o que a gente pode, a gente fez algumas medidas de mudança nos pagamentos, para antecipar os pagamentos dos restaurantes, tudo que a gente puder fazer para ajudar é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Excelente, obrigadíssimo. Posso seguir aqui, Cris? Pode sim. Ricardo, eu queria te passar uma pergunta aqui. Eu estou imaginando aí, até pela quantidade de links que você tem, Ricardo, a quantidade de calls com global que você tem feito, né? Você poderia contar um pouco para a gente dessa visão global que a Unilever tem? Como é que você está vendo, né, os dilemas, as soluções, e em âmbito global, né, e que vocês têm visto dessa visão privilegiada da empresa gigante que está não só nos lares dos brasileiros, mas de praticamente todas as pessoas do mundo? Tá, Edu, assim, a gente tem o privilégio de poder ver dia a dia, detalhe a detalhe do que está acontecendo nos outros países e as soluções que funcionam, não que tudo funcione em todo lugar, a gente precisa adaptar localmente, mas é importante ver as possibilidades. Então, a gente vê que o ramp-up, né, o que a gente chama de a volta no pós-Covid, é bastante lento, né, a gente começa a ver pela China, então você tem os restaurantes abertos, onde a cidade voltou a funcionar totalmente, mas o comportamento ele não volta à normalidade rapidamente. Então, o que a gente está focando o nosso trabalho hoje é de permitir que nas diferentes fases do Covid, o nosso cliente, que são os distribuidores, atacadistas, e os nossos operadores, os restaurantes, as padarias, as empresas de catering, todos os nossos operadores têm o tipo de suporte correto no momento correto. Inicialmente, muita informação sobre higienização, sobre limpeza, que tipo de produto eu acesso, aonde eu compro isso. Então, essa foi a primeira fase. A segunda fase hoje tem muita informação sobre como é que eu trabalho com delivery, se eu tenho uma receita mais rápida, eu estou com menos gente na minha cozinha, como é que eu trabalho mais eficiente. Então, tem toda uma parte de fazer com que a operação consiga sobreviver. A terceira fase, que vai começar mais para frente aqui no Brasil, mas que a gente está começando a sentir em outros países, bom, passou isso, o comportamento do consumidor mudou, como é que eu me adapto a essa nova situação? Como eu preparo para ter esse relacionamento com o meu consumidor, ou seja, como eu faço uma relação digital, como é que eu faço um aumento da minha opção, da minha proposta para o delivery, como é que eu trabalho de maneira mais eficiente, eventualmente com menos pessoas ou eventualmente aplicando melhor os meus recursos dentro da operação. Então, você tem diferentes fases e o que a gente está vendo hoje é como é que a gente adapta isso para o Brasil. Basicamente, o que a Unilever Food Solutions vende no Brasil são marcas que os consumidores reconhecem quando entram num restaurante e a eficiência na cozinha. E essa é uma tendência de aumentar a eficiência na cozinha, é uma tendência natural, muito puxada pelas redes, o Pierre certamente tem muito foco em fazer com que a cozinha dele trabalhe com eficiência, e isso é um objetivo que todos que trabalham no food service têm que ter. É uma cozinha mais eficiente e que ofereça uma experiência para quem vai no restaurante ou para quem recebe a comida fora do restaurante, uma experiência que realmente vale a pena. Tem muita gente hoje que está em casa, que está cozinhando, e é um desafio hoje
você poder oferecer e realmente falar, eu consigo oferecer para você alguma coisa que você não consegue ter na sua casa, você não consegue preparar, que vale a pena você sair da sua casa quando puder e ir ao meu restaurante, ou que vale a pena realmente você pedir para receber, que a experiência é diferente. O desafio é o relacionamento com os consumidores diferente do que era e uma experiência muito mais rica do que era antes. Muito bom, obrigadíssimo, Ricardo. Eu queria pegar esse gancho que o Ricardo comentou agora, né, de eficiência na cozinha, padrão de segurança, e passar a bola para o Eli. Eli, você acha que, até como uma das grandes bandeiras do FB, no Instituto Food Service Brasil, é promover food safety na cadeia como um todo, né? Você acha que essa crise, de alguma maneira, vai trazer um novo patamar de segurança alimentar, novo patamar de profissionalização da cadeia como um todo? Na verdade, Edu, acho que, como a gente vem discutindo no IFB, e eu tenho o privilégio lá de ter o Ricardo junto com a gente na nossa diretoria, é inexorável. O que nós estamos vendo nesse momento, sob a ótica da oportunidade, né, do copo cheio, o que a gente pode, de que forma a gente pode se reinventar, né? Como é que a gente pode olhar para dentro do nosso negócio, ainda mais agora que a porta está fechada, e falar o que a gente pode fazer de diferente, né? O que a gente pode fazer de melhor, como é que a gente pode ser mais eficiente. Então, discussões das mais variadas, e aí eu até amplifico um pouco o que o Ricardo falou. Eu tenho, obviamente, a indústria, e eu fui indústria há muitos anos, trabalha muito a eficiência operacional dentro da cozinha, esse era o nosso papel também como indústria. Mas quando você olha, tem muita oportunidade além da própria cozinha. Tem oportunidade na gestão do negócio em si, tem oportunidade na eficiência da forma treinamento e capacitação da brigada de atendimento. Tem a oportunidade em você repensar, inclusive, para ajudar a cozinha, a reengenharia do cardápio é fundamental nesse momento. Quer dizer, será que eu preciso, será que não é o momento da gente olhar o cardápio e falar, poxa, eu não deveria enxugar um pouquinho, eu não deveria olhar um pouco o que efetivamente não está vendendo e talvez repensar se aquele item deveria estar no meu cardápio. Por que não deixar de ter um cardápio físico para ter um cardápio digital, já que a gente está num movimento intenso de evolução, ou pelo menos vamos entrar numa jornada mais forte de digitalização? Por que não ter um QR Code onde você baixa o cardápio do estabelecimento em vez de você ficar gastando dinheiro fazendo cardápio? Então, tem uma série de pequenas iniciativas que mexem em cada uma das linhas do P&L de um restaurante. Ontem eu comentei com vocês, a minha percepção dado o cenário, e o Ricardo confirmou aqui pela visão global que a Unilever traz, dado o cenário de um ramp-up muito gradativo, muito lento, né, onde a gente enxerga pelas curvas que o mercado só tende a se restabelecer mais para o final do ano, último quarto e início do ano que vem, durante essa passagem, né, nesses próximos 6 meses, você tem o desafio da sobrevivência do negócio. Então, você sai de um momento bastante desafiador, que é praticamente operar com uma receita marginal, vindo de operações como delivery, drive-thru ou takeaway, que é o que está permitido operar nesse momento, dado que o estabelecimento está fechado, tá certo? Aí você passa por, isso deve acontecer por um período aí de 3 meses a 4 meses, nós estamos falando de março a junho, mais ou menos. Aí você começa uma curva de retomada, e aí tem uma série de protocolos que vão vir com isso. Então, uma preocupação muito grande que a gente conversou na nossa última reunião do IFB, nosso call semanal, que é qual o novo custo? O que esse protocolo de segurança que nós vamos ter nos estabelecimentos vai trazer de custo? Será que vão exigir, num primeiro momento, essa separação das mesas com 1 metro de distanciamento? Você pergunta para o Pierre, o que isso traz de impacto no seu negócio? É enorme.
Os restaurantes vivem do giro da mesa e de um consumo muito concentrado na hora do almoço, principalmente porque 67%, 70% do consumo está relacionado à ocasião de conveniência, onde as pessoas trabalham e precisam comer. E todas comem da meio-dia às 2 e pouco. Você imagina esse fluxo todo de pessoas em shoppings, em restaurantes, chegando lá e você tendo que trabalhar com distanciamento de 1 metro entre as mesas ou até 2 metros, como se cogita. Depois tem a questão do receio mesmo das pessoas em relação à própria proximidade, o custo, a questão dos protocolos de higienização, de talheres, de todos os utensílios, higienização das pessoas com álcool gel, máscaras, eventualmente. Ontem eu tive visitando aqui uma padaria super famosa aqui nos Jardins, todo mundo de máscara, álcool gel. Quer dizer, as pessoas fazem isso, né? E até bati um papo com o proprietário, principalmente para poder passar um pouco de segurança para o consumidor não se sentir amedrontado de ir num estabelecimento. Então, a perda desse receio, desse medo, dessa insegurança, ela vai levar um tempo, né? Ela vai ter um arrefecimento à medida que a gente vai tendo, talvez, soluções científicas para a cura desse problema, né? Então, acho que tem um desafio do restaurante realmente se reinventar, repensar, sair, pensar como é que ele vai sair mais leve no final desse processo para que ele possa suportar essa transição até voltar à sua normalidade. Esse é um pouco da visão que a gente chega no IFB e a gente tem tentado e vai tentar contribuir ao máximo possível para isso, inclusive Ricardo é uma das pessoas que vai nos ajudar nesse sentido, com toda a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem, e o trabalho que é feito pela Unilever Food Solution e outros players que fazem parte do nosso instituto, para que a gente consiga, por exemplo, construir uma cartilha de melhores práticas, né, onde a gente dê dicas, né, não talvez para as grandes redes, porque essas têm benchmarks globais, elas conhecem as melhores práticas globais, os estágios estão mais avançados fora, mas tem 1 milhão de estabelecimentos que a gente pode trabalhar junto com os distribuidores para que os distribuidores apoiem, né, auxiliem esses operadores e consigam nos trazer a sustentabilidade da cadeia. Porque o pior cenário que a gente tem é esse operador não conseguir sobreviver. Esse é o pior cenário, quer dizer, a gente diminuir o mercado e é ruim para o processo de crescimento, tanto da digitalização, esse processo de crescimento da plataforma digital, quanto para toda a indústria que hoje é vocacionada, quanto para um setor que é relevante, tem uma participação relevante. Nós estamos falando aqui de mais de 227 bilhões de faturamento no ano, tá certo? Com mais de 1 milhão de pontos de venda, 6 milhões de empregos ligados diretamente ao setor. Então, esse tem sido o nosso grande desafio, nosso grande propósito é como é que a gente ajuda, tá certo? Cada um dos elos a endereçar as suas dores e sair desse processo o menos machucado possível. Excelente, Eli, obrigadíssimo. Pierre, queria te fazer uma pergunta também. O Outback é reconhecido pela cultura, né? Toda vez que a gente entra nas lojas, a gente é fã da marca e das marcas da Bloomin' Brands de uma maneira geral. A gente sabe como a gente vai ser recebido lá, a gente sabe do modelo lá de proprietários dos restaurantes, que é incrível. E eu estou pegando carona aqui na pergunta da Erli Keiko, que fez para a gente. Como vocês estão conseguindo manter o engajamento, a conexão com os colaboradores nesse momento tão desafiador? Vocês têm feito algum tipo de programa, de ação para manter essa cultura viva e esse time engajado com vocês? Edu, ótima pergunta. Mandar um abraço para a Erli, que é uma amiga de longo tempo, a gente já trabalhou junto. Sim, a cultura é a nossa marca mais forte, né? E uma das grandes preocupações é como que a gente mantém a proximidade, a relação com as pessoas. Então, a tecnologia tem ajudado muito. Eu, pessoalmente, semanalmente faço lives com grupos distintos e a gente tem um programa claro e até a nossa universidade online, que é a Bloomin' University, né? A Bloomin' Live, ela tem ajudado muito a gente fazer a comunicação e a entender
o que se passa com cada um. Agora, o nosso modelo, a grande fortaleza é o nosso sócio, que está em cada restaurante, e o sócio tem mantido e tem cuidado das nossas pessoas, tem entendido exatamente as necessidades, o que cada um precisa, e a gente tem pessoas em todo tipo de situação, né? E a gente tem olhado com lupa e tomado todo o cuidado possível, porque esse é um momento de grande incerteza para todas as pessoas, né? Como o Eli terminou de falar, dentro do setor são 6 milhões de pessoas empregadas. A gente tem uma responsabilidade enorme sobre essas 6 milhões de famílias de verdade que sobrevivem do nosso negócio. E o IFB e outras entidades, a ANR, a Brasel, têm se juntado, trabalhado muito forte, né, para que o governo se sensibilize com a situação e nos apoie nesse momento para passar essa turbulência. Eu concordo com ele que vai ter uma gradação na retomada, mas além disso a gente vai sair muito, muito diferente. Edu, só para te dar um exemplo, a gente está no nosso processo de rollout do delivery, né? Então, em muito pouco tempo, mas assim, em questão de 10 dias, a gente completou o plano inteiro que a gente imaginava que levaria um ano. Uau! Então, Sensacional. O pessoal está assuntos... trabalhando bem, hein? mas assuntos que a gente, classicamente, toda a companhia poderia demorar entre processos, reuniões, meses, acontecem agora em menos de 24 horas. E grande parte do sucesso dessa jornada é a confiança que a gente tem em cada uma das nossas pessoas. A gente não é uma pessoa que tem um herói, né, que tem o Zorro em cima do cavalo, que vai salvar o mundo. A gente é uma companhia feita por gente. E cada pessoa importa, cada elo importa, e quando a relação de confiança está instaurada, a velocidade, a metodologia ágil, as implementações no momento de crise acontecem porque a gente se ajuda. Então, comunicação, Edu, de novo, é fundamental. A gente tem que comunicar e ser super transparente. Tem medidas duras que todas as companhias vão ter que tomar, porque ao final a gente não sabe qual é o ajuste que o mercado como um todo vai ser tomado, mas a gente tem que pensar nas consequências e como que a gente, de fato, consegue mitigar o máximo possível e se transformar, se reinventar. A gente entende que o delivery ele não vai competir diretamente com o restaurante, né? Porque são momentos de consumo e a gente, com a crise, eu já tinha, no Latam Retail, a gente já tinha discutido bastante isso. A gente entende que o delivery, ele faz parte da decisão, eu vou cozinhar ou eu vou pedir algo. Né? Hoje, como a possibilidade na pessoa de sair, né, e por favor, fiquem em casa, se preservem nesse momento, obviamente o delivery ganha uma aceleração enorme. Então, a gente está competindo nesse momento, né, com essa decisão das pessoas dentro de casa. E, obviamente, nesse momento, você ter um momento de respiro, receber uma refeição diferente, até deixar de cozinhar 1 ou 2 dias ou 3 dias da semana, a gente vem vendo a frequência, né, de delivery para o mesmo colaborador subindo. A gente ficou muito craque nos jargões do e-commerce, né? Click-through, taxa de conversão, taxa de abertura, coisas que no passado uma pessoa de restaurante não tinha a menor ideia do que se tratava. Então, a gente está reaprendendo o relacionamento e quando a gente sair do outro lado, olhando se a receita fosse 100, a participação do delivery vai ser maior e a nossa expectativa é que vai retomar, a gente vai voltar. A gente está lutando contra 2 vírus, né? O primeiro vírus é o Covid, o segundo é o vírus do medo. E o vírus do medo um dia vai desaparecer também. Sim. Porque a gente vai achar vacina, a humanidade é bastante esperta para isso. E aí, quando voltar, né, a gente vai crescer esse mercado. Para mim, a gente tem que operar como segmento, numa agenda super positiva. A gente é super responsável, né? E eu brinco com o time que segurança alimentar é um ticket to play. Vai ser cada vez mais forte, mas a gente sempre fez da melhor maneira possível. É como você
entrar no avião, ninguém pergunta para o piloto se ele fez o checklist de segurança. A gente no setor é o piloto do avião, né? A gente tem a obrigação de fazer o checklist de segurança e durante o voo levar todos os passageiros da forma mais segura e ter a tripulação também super bem preparada para atender. E nesse momento não basta ser, né? Tem que parecer, você tem que demonstrar, e a gente vai ter que demonstrar todos os protocolos de segurança alimentar que são tomados nos nossos restaurantes. Isso não é só para Outback, eu estou falando para o mercado como um todo. Sensacional. Obrigadíssimo, Pierre. Cris? Obrigada, Edu, obrigada. Ótima rodada aí, sem dúvida. Olha só, agora eu vou fazer as perguntas de quem está na audiência. A gente tem 370 pessoas aqui no chat, tem mais 120 pessoas lá no YouTube, e o povo está mandando pergunta para chuchu aqui, como a gente brinca. Eu vou pedir, se vocês puderem tentar responder de maneira mais compacta, para a gente conseguir fazer essa rodada. Eu vou começar com a Camila, tem bastante perguntas para a Camila, de uma maneira geral. Eu vou, algumas ela já respondeu na fala dela, uma aqui da Carol da BR, falando sobre os entregadores, os cuidados com a contratação, e aí a Camila já tinha falado sobre isso. Fábio Furquim está perguntando como é que você enxerga a evolução do delivery pós-confinamento, e ontem a gente falou um pouquinho sobre o comportamento em outros países onde a Rappi atua. E aí queria, se você pudesse juntar e falar sobre esses dois pontos, Camila, acho que a gente atende a audiência e atende uma curiosidade nossa aqui do time da mesa também. Perfeito, vamos lá. Em relação a pós-confinamento, o que eu acredito? É claro que muitas pessoas experimentaram o delivery, e eu acho que elas vão realmente repetir e viram uma experiência bacana nisso e vão criar esse hábito que eles não tinham antes. Então, por exemplo, meus pais, minha mãe não pedia delivery, e hoje ela já passou a pedir e entender como funciona, acho que ela está mais familiarizada com a ferramenta, e eu acho que pós-confinamento as pessoas vão colocar isso no seu dia a dia, porém de uma maneira, obviamente, talvez não tão intensa, mas eu acho que a gente vai ter muitos novos usuários, um novo hábito de consumo que vai fazer parte da vida das pessoas, mas é claro que a experiência que a gente tem, como o Pierre falou, num restaurante é completamente diferente da experiência que você tem em casa. São momentos de compra diferentes, né? São realmente experiências diferentes. Então, quando você sai para comer, você busca uma diversão, um lazer em casa. É isso. Às vezes você tá pensando divagando entre pedir alguma coisa para comer ou cozinhar. Então, são momentos completamente diferentes. Eu acho sim que a gente vai ter um hábito mais forte do delivery, no geral, porque tinham pessoas que realmente tinham um pouco de preguiça, não tinham um hábito, desconheciam. Eu acho que muitos restaurantes passaram a fazer o delivery, como o Pierre também falou, poxa, ele, né, todo o planejamento dele de rollout de 1 ano de delivery, ele conseguiu fazer em 10 dias, então eu acho que isso fica, né? Muitas pessoas vão trazer isso para o seu cotidiano, mas é claro que a experiência da loja física, né, do restaurante, acho que é inigualável, né? Eu acho que o foco dos restaurantes, o que eles tentam fazer, e esses são os que mais se destacam no delivery, é realmente pensar como é que você manda a sua experiência do teu estabelecimento para a casa das pessoas. Poxa, o pão da Outback é uma cartinha diferenciada, uma embalagem legal, então todo esse cuidado é super importante, né? E são os restaurantes que acabam se destacando realmente nesse business. Quanto aos outros países, a gente tem um cenário bem parecido com aqui, tá? Alguns um pouco mais críticos, porque isso vai muito da política de cada país. Então, Peru está uma situação um pouco diferente, porque nem delivery, em alguns casos, eles não podem fazer, em alguns restaurantes, mas, de maneira geral, é parecido com o que a gente está vendo aqui, né? Então, também depende da fase do vírus que cada país está, mas, no geral, todas as medidas que a gente adotou aqui de higiene, de conscientização, educação, parte de parceria com os restaurantes, é bem parecido em todos os países. Bacana, obrigada, Camila. Eli, tem um ponto aqui para você, do Paulo Roberto, que aí o Paulo Roberto se identificou como ex-Unilever.
Nesse momento crucial do enfrentamento do Covid, quais são os desafios operacionais e de supply chain que vocês estão enfrentando como distribuidores, aí no caso não só como IFB, mas o teu olhar específico como empresário do setor de distribuição? Cris, acho que a pergunta é bem pertinente, porque assim como o operador teve um impacto muito forte no seu negócio, isso se refletiu imediatamente na cadeia e o primeiro a sentir foi o operador. Porque o operador ele tem um papel literalmente de conectar a indústria de um lado com o operador do outro. Esse é o papel. Então, ele recebe, digamos assim, os impactos que vêm, de alguma forma, dos dois lados. Hoje, o principal desafio do operador assim como a indústria, é a sobrevivência. Como é que ele consegue, de um lado, apoiar o pequeno operador, principalmente, eu estou falando do universo do broadline, daquele operador independente, né? Do distribuidor que atende esse mercado de operador independente. Como é que ele consegue apoiar com iniciativas? Então, repassando, por exemplo, melhores práticas, como a Unilever fez, como o Cargill fez, uma série de empresas fizeram uma série de movimentos no sentido de ajudar o operador, principalmente, vou dar um exemplo específico do delivery. Muitos deles não atendiam delivery, o pequeno operador não atendia, não estava estruturado para isso. Foram feitos alguns movimentos para ajudá-lo nesse sentido. Acho que essa é uma missão do distribuidor, levar a informação nesse momento, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso apoiar o seu negócio? Não só sobre esse aspecto operacional, mas também aspecto financeiro. Como é que eu posso te dar um prazo maior agora? Como é que eu posso te trazer alguma outra solução na relação comercial que possibilite você a operar o seu negócio e passar por esse processo de dificuldade que você está tendo? Do outro lado, você tem a necessidade da indústria estar bastante alinhada também e sensível a este momento, né? Eu tenho falado bastante isso nas nossas reuniões do IFB. Nós temos que nos ajudar como cadeia de valor, porque se a indústria não apoiar o distribuidor, esse distribuidor também vai morrer. Ele também não vai suportar um período de 3, 4 meses praticamente trabalhando com 20%, 30% da venda. Então, como é que ele faz com toda a sua estrutura, com toda a sua cadeia de distribuição, logística, caminhões, CDs? Então, tem que ser um elo, tem que ter aí uma rede de solidariedade, que eu estou falando muito fortemente dentro do Food Services, né? E aí eu criei lá o hashtag de Estamos Juntos pelo Food, porque se nós não criarmos essa rede de solidariedade e não nos unirmos no sentido de buscar soluções que transcendam um pouco só aquele elo específico da cadeia, nós vamos ter lá na frente uma cadeia que não tem a engrenagem. Ela não vai funcionar. A indústria vai precisar capilarizar sua venda, mas o distribuidor morreu. Ele não existe mais, ou alguns pereceram ao longo do caminho. Bom, e como é que ela vai distribuir para um universo grande de clientes? Nós, lá na Delis Food Services, a gente hoje tem 80 mil clientes que nós positivamos todo mês. Nós estamos presentes em 8 estados, através de distribuidores locais, né, que fazem parte do nosso ecossistema. Então, é fundamental que a gente tenha a indústria junto com o distribuidor, tá certo? E o distribuidor muito próximo do operador. À medida que a gente cria essas conexões, fortalece essas conexões, a chance da gente juntos sair e passar por esse momento é maior, entendeu? Isso é um pouco do universo que eu falo, que é aquele ambiente que a gente conhece, que representa 75%, 73% do nosso ambiente de negócio, do nosso ecossistema de food service. Os outros 23%, a gente sabe que são as redes estruturadas. Essas têm, às vezes, um pouco mais de capacidade financeira, essas têm maior conhecimento e técnicas e capacidade, ferramentas de gestão.
essas têm muitas vezes um apoio direto da indústria através de uma série de iniciativas de trading, de desenvolvimento de cardápio. Então, o que me preocupa nesse momento é fazer com que todos os elos da cadeia se engrenem por trás de uma grande rede de solidariedade da cadeia de valor como um todo, e todos possam se apoiar, entender e estejam sensíveis a entender um pouco das dores de cada elo e buscar soluções que convirjam para uma cadeia sustentável e que a gente possa sair junto desse processo. Muito bom, muito bom. Obrigada, Eli. Obrigada. Ricardo, tem uma galera aqui querendo fazer pergunta para você e, enfim, a gente organizou algumas. Paulo Moribe, Luca Angionoli e o Thiago Teodoro também perguntando sobre portfólio. O que você imagina, né? É óbvio que está tudo ainda no olho do furacão aí, mas como é que você enxerga a racionalização ou enxugamento do mix de vocês, especialmente voltado para o food service? E deixa eu juntar aqui uma outra questão, que é a preocupação deles em relação à eventual elevação de preços da indústria por conta do agronegócio. Como é que vocês se enxergam aí impactados com isso na Unilever? Tá, vou começar pela segunda. A gente tinha um aumento de preço já comunicado para todo o mercado para 1º de abril, e a gente suspendeu o aumento. Todos nós sabemos que com o impacto do dólar, né, para todas as empresas, é muito difícil manter sem um ajuste, mas não tem hoje viabilidade de fazer isso, então a gente postergou. A gente não sabe ainda qual que é o final, porque o dólar está numa taxa muito alta, mas o impacto para toda a economia deve ser relevante. Em relação à questão de portfólio, a gente tem um portfólio enxuto e a gente está começando a trazer outras soluções de outros países que ajudam com que a questão de eficiência na operação como um todo, mas especialmente na cozinha, ela seja melhor explorada. O que a gente vê é que as empresas, o que a gente acredita que as empresas, tanto no Brasil quanto nos outros países, elas vão se dar conta de várias ineficiências que já existem hoje nas suas operações, e os restaurantes vão buscar uma eficiência maior. O que significa isso? Que eu falei, trabalhar melhor com os recursos que estão na cozinha, substituir processos que hoje são ineficientes por processos mais eficientes, isso com a ajuda de ingredientes diferentes, com a ajuda de capacitação, com a ajuda de equipamentos. Então, o nosso objetivo hoje é fazer com que esse tipo de opção de você fazer um preparo de uma maneira diferente, mais eficiente, e essa informação chegue aos operadores. Como você consegue fazer o que você faz hoje, ou até outras opções, de uma maneira mais simples, mais rápida, mais eficiente, até mais barata. Bom, joia, bacana, obrigada. E vou fazer a última pergunta aqui para o Pierre, e aí a gente vai para a rodada final de conclusões aqui desse nosso bate-papo, que estou recebendo aqui super feedbacks positivos, e engraçado, tem gente que tem meu WhatsApp, está mandando as perguntas para o meu WhatsApp, não vale isso, pessoal, tem que mandar pelo chat, muito gozado. Pierre, olha só, cadê aqui? Desculpa, peraí que eu tirei aqui a minha tela, deixa eu voltar aqui. Pierre, o Fábio Pacheco, dentro do novo contexto de digitalização e do modelo de distribuição atual, o produto volta a ter maior valor dentro da cadeia produtiva em face ao serviço, né? Eu acho que ele está fazendo um paralelo entre a experiência, né, e o ponto de vista culinário, gastronômico ali do produto. Como é que você está enxergando isso? Vamos lá, é uma excelente pergunta. A gente entende que o serviço não é só o serviço do atendimento dentro do restaurante. É claro que quando a gente retornar, o serviço cada vez mais, né, ele vai ser relevante e ele vai ter características diferentes e a gente vai ter que se adaptar. E o serviço vai ser valorizado com alguns pilares um pouquinho diferentes, né? A gente vai ter que reaprender de verdade o que é esse novo consumidor. O que importa para esse novo consumidor depois de passar por uma experiência tão dura por um tempo relativamente longo, né? Acho que na história do mundo é um tempo curto, mas na história das pessoas eu entendo que é um tempo razoavelmente longo.
Quando a gente fala, obviamente, de toda a operação off-premise, o serviço é a cadeia toda, que vai desde dos agregadores, de como recebe a ordem, o track and trace, né? Saber exatamente aonde está o seu pedido, quanto tempo vai demorar para chegar, quanto tempo porque você tem que lidar com expectativa de tempo, e que a embalagem chegue correto, na temperatura correta. Então, tem todo um serviço que não é tão explícito quanto o serviço do atendente, né, dentro do nosso negócio, mas tem um serviço que ele tem que ser bastante transparente, né, e que tem que chegar à mesa do consumidor valorizando o produto. Obviamente, a preocupação com o produto, ela cresce muito, né, e todo mundo sabe que a gente sempre foi muito cuidadoso até com os produtos que a gente tem colocado no delivery. Né, o caso da nossa Blooming Onion, a gente testou, ela não chegava bem, a gente resolveu não oferecer. A gente tem tido muitos pedidos nos nossos canais para a Blooming Onion, então a gente conseguiu chegar numa receita, ela não vai no formato ela toda montada, a gente vai conseguir enviar pétalas de Blooming Onion, em breve já vai estar no ar, para a casa dos consumidores, e vai chegar super bem. E foi um processo de inovação super acelerado, baseado numa experiência internacional que a gente teve, né, também. Então a gente está entendendo que serviço sempre vai ser importante. Aí, qual serviço, para qual canal. Uma coisa importante do serviço nesse mundo que a gente está vivendo agora, basicamente de off-premise, é a velocidade que você responde seu consumidor. Então, a gente tem dado uma atenção enorme às redes sociais, ao Reclame Aqui, aos canais de comunicação, porque a avaliação e a hora da verdade é muito mais rápida, né? O número de estrelinhas para a gente, quando eu tenho um restaurante que está abaixo lá dos 4,5, 4,7, meu coração começa a palpitar. Então, a gente tem um feedback do consumidor cada vez mais rápido e tem tomado as decisões, dado o feedback também de maneira mais rápida, e isso faz parte do serviço, Cris. Então, o mundo ele vai sair diferente, mas o que é básico do ser humano não muda, né? A gente entende que as bases, né, das pessoas, né, o que é um bom serviço, o que é um bom produto, e sim o que muda é a forma que entrega e, sobretudo, a velocidade de comunicação e também a adequação da comunicação para targets e momentos diferentes. Um exemplo, a gente entendeu que nos finais de semana, o público familiar, diferente durante a semana, que a gente tem um size party totalmente diferente, né, do tamanho de grupo de fim de semana. Então, a gente entrou com uma promoção onde você compra uma Junior Ribs for Two e a refeição, o Kids Meal para criança, a gente dá de presente para o consumidor. Então, a gente vem endereçando públicos e necessidades diferentes, e isso é serviço também, Cris. Isso aí. Fazendo paralelo aqui, né, o Ricardo falou do serviço que a indústria pretende entregar, né, oferecendo mais solução, que entregue maior eficiência, e você, na essência, em cada detalhe, mostrando isso. Camila também fez essa amarração, Eli, food service é isso, né, gente? É por isso que chama food service, né? A gente olhar o serviço, a experiência de cada um dos elos o tempo todo. Muito bom. Olha só, a gente já está, de fato, chegando aqui para o final. Quero pedir milhões de desculpas, porque tem muitas perguntas, muitas mesmo. A gente vai organizar o pessoal que está aí assistindo e vai direcionar para todo mundo que participou. À medida que eles possam responder, a gente transmite isso para vocês. Obrigada mesmo. Mas acho que muita coisa do que foi falado responde parte do que também foi perguntado. E eu queria fazer uma rodada agora, a rodada Marcos Gouveia, de 1 minutinho. O Marcos adora, né, botar tempo ali, fala aí 1 minuto, né? Mas queria fazer um desafio assim, individual, um desafio pessoal para vocês. Vou começar dessa vez com o Eli. Dizendo o que você aprendeu pessoalmente nesse momento com a crise. Esquece o IFB, esquece a sua empresa. O que o Eli aprendeu nesse momento de reclusão e de crise que a gente não esperava? Conta aí, Eli, para a gente. Bom, eu vou resumir em 2 palavras. A primeira é solidariedade, tá? E a segunda é conexão. Ou seja, a gente precisa estar conversando,
né? E a gente está conectado o tempo todo aqui, independente da ferramenta, se é telefone, se é WhatsApp, se é live, a gente tem que estar conectado para tentar entender, né? E diminuir essa ansiedade, essa incerteza, para a gente poder ter um pouco mais de previsibilidade, para poder tomar as nossas decisões, saber por onde as coisas estão indo. Acho que tem uma terceira palavra que é chave para mim: serenidade, né? Tranquilidade. Legal. Porque a crise tem início, meio e fim. Então, em algum momento, a gente vai ver o fim desse processo e a gente vai ter que ter a tranquilidade de poder tomar algumas decisões, difíceis ou não, mas nós vamos ter que tomar. Então, esse é um pouco do que resume para mim esse espírito de quarentena, vamos chamar assim, de distanciamento social, são essas 3 palavras. Muito bom, muito bom. Pierre, fala para a gente, o que você aprendeu aí pessoalmente com esse movimento todo? Puxa, Cris, resumindo 2 palavras é sempre difícil, né? Porque acho que o aprendizado é enorme, né? Então, na minha cabeça, o primeiro grande exercício é um exercício do humano, né? As coisas que são humanas têm aparecido de uma forma muito mais exacerbada do que no nosso dia a dia. Isso é importante que a gente não se esqueça, porque o risco de tanta tecnologia em volta é esquecer o problema humano, né, de toda essa crise e não trazer a solução para o lado mais humano das coisas, né? E a gente percebe que a pessoa está muito preocupada de como ela ia comemorar o aniversário dela. Tem nada mais humano que isso, né? E a outra palavra que se sintetiza, né, é time, né? E aí não é para ser clichê, para ser piegas, a gente tem visto e tem vivenciado, mais do que visto, é a vivência, é como o poder do time, né, e das nossas pessoas fazem diferença no momento que exige muita coragem, né? E coragem é um dos nossos princípios. Então, as 3 palavras talvez fossem essas: é humano, time e coragem. E a gente não pode se deixar abater por pessimismo, a gente tem que ser otimista, porque vai acabar, como ele terminou de dizer, e a gente vai ter que sair muito mais forte, mais humano, um grupo mais unido, né? E vamos atacar. É assim que a gente conquista. Obrigado, muito Cris. Bom. Obrigada a você, obrigada. Ricardo, vou deixar a Camila por último. Camila, aqui é o empoderamento ao contrário, a gente dá a vez para os meninos. Sem problema. Ricardo. Cris, o aprendizado está sendo diário, mas acho que tem 2 coisas que me chamam muito a atenção. Acho que o Eli e o Pierre já falaram a questão humana, se a gente tem algum ativo nas empresas, são as pessoas que trabalham conosco e as pessoas para as quais a gente atende, os nossos clientes. Qualquer outra coisa é absolutamente secundária e é ajustável. E eu acho que o segundo ponto é exatamente isso: você pode fazer tudo muito diferente do que você faz hoje. Então, abre uma possibilidade muito grande de você repensar o negócio, como fazer diferente, como fazer melhor. Então, olhando as pessoas, olhando os clientes e olhando o que você pode fazer melhor, acho que a gente se consegue tirar uma parte boa desse momento triste que a gente tem, é que a gente pode fazer um futuro melhor do que era. Muito bom. Camila, por favor. Para mim, acho que o que eu mais tiro disso pessoalmente, é claro, né? Enfim, considerando também a oportunidade que eu tenho de estar trabalhando na RAP num momento desse, é como é bom ajudar o próximo, né? Como é bom você ter empatia pelos outros e poder fazer alguma coisa para ajudar alguém. Então, acho que isso, para mim, foi o maior aprendizado e como é importante a gente realmente querer isso e ter isso como parte da nossa vida, né? Seja na parte pessoal quanto na profissional também. Acho que a empatia realmente não deixa de ser humano, mas é a empatia pelo próximo e querer ajudar. Muito bom, muito bom. Obrigada, Camila. Antes de finalizar aqui, queria colocar alguns pontos que a gente também aprendeu com vocês. A gente está aqui acompanhando e aí tem registros de todo o nosso time. A gente
organizou aqui alguns pontos extremamente importantes, né? O primeiro deles é velocidade como uma nova regra do jogo, aí um ponto extremamente importante. A simplicidade, parece que fazer as coisas de uma maneira mais simples, mais objetiva, vai ser um caminho aí sem volta. Agora, um outro ponto é a construção de comunidades e ecossistema de parceiros, né? Essa malha que sempre existiu, parece que ela está fechando os pontos, né? Ela vai ficando mais justa e aí a gente se aproxima muito do que a gente aprendeu aqui com vocês nessa manhã. Reaprender a se conectar com o consumidor, com o cliente, né? Então, jeitos novos, né? Tudo que foi dito, uma nova cultura empresarial sem silos, e absorção dessa cultura ágil. A gente também é super favorável a isso, a gente brinca lá na Gouveia, teve a ideia ontem, por que não está pronta hoje de manhã, né? Então, é muito também do que a gente acredita. Eu quero já aqui fazer um agradecimento muito especial para a Camila, para o Pierre, para o Ricardo, para o Eli, por terem aceitado estarem aqui conosco. Quero agradecer o povo aí todo dos bastidores, GSMD, né, que é a grande realizadora dessa ação. Quero agradecer o Edu, a Márcia, que estiveram aqui com a gente, e queria reforçar que tanto a gente da GS Libra, quanto a GS Inteligência, Mosaic Lab, a gente também faz parte desse ecossistema de parceiros do Food Service, e a gente trabalha ou pesquisando ou fazendo consultoria para ajudar a melhorar a experiência interatores desse setor e interconsumidores também. Então, a gente está muito disponível para isso. Queria encerrar avisando que a próxima edição da Mercado e Consumo em Alerta vai ser na próxima quarta-feira, dia 15 de abril, às 8 horas da manhã, conduzido novamente pelo Marcos Gouveia, e tem convidados incríveis, Marcelo Silva, presidente do IDV, que é o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, Cláudia Abreu, CEO do Mundo Verde, né, uma rede aí muito forte com soluções de produtos saudáveis, e o Valdir Beira Júnior, presidente executivo da IP. Então, queria de novo aqui agradecer todo mundo, um beijo enorme, não vejo a hora de entregar o beijo pessoalmente, assim, saudades de todos, conheço todos aí pessoalmente. Obrigada, gente, obrigada a quem acompanhou a live esse tempo todo, um beijo grande. Edu, quer dar um tchau aí? Isso. Gratíssimo, pessoal, pelo tempo, pela abertura. A gente está recebendo muitos comentários aqui, agradecendo pelos conhecimentos, pela troca de experiências. Gratíssimo pelo tempo de vocês, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Gente. Tchau, tchau. Obrigado, Cris. Obrigado, Edu. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Beijão. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.